Você já parou para pensar que às vezes o maior desafio da vida cristã não é entender o que Deus está dizendo, mas obedecer o que Ele já disse para a gente? Muitas vezes a gente não sente, não ouve, não arrepia, não roda, não cai no espírito, a gente não escuta um sussurro no nosso ouvido, e mesmo assim a gente continuar fazendo, a gente continuar obedecendo o que Ele já disse anteriormente para que a gente fizesse. Quantas vezes a gente já se sentiu perdido, sem saber o que fazer, sem saber como fazer, porque a gente está esperando um sussurrar de Deus, a gente está esperando uma revelação do profeta, a gente está esperando uma palavra específica, e às vezes até em uma atitude desesperada, a gente abre a Bíblia e coloca o dedo, e espera que Deus fale conosco naquele versículo. E aí, às vezes, pode cair e morrerás hoje. E a gente não consegue a resposta. Às vezes o céu parece estar travado. E a gente não consegue ouvir nada de Deus para confirmar aquilo que Ele quer que a gente faça. A gente entra em uma batalha com Deus, esperando que em cada situação que a gente vá agir, Ele venha sussurrar no nosso ouvido, Ele venha com um arrepio no nosso braço, Ele venha com um peso sobre o nosso coração, ou uma paz sobre o nosso coração. E a gente espera que todas as atitudes da nossa vida cristã sejam guiadas por esse tipo de experiência. E na maioria das vezes elas não vão ser guiadas desse jeito. E aí a gente fica paralisado. A gente não vai para frente, não vai para trás, a gente não vai para os lados, a gente não sabe o que fazer. Às vezes a gente abandona o ministério, às vezes a gente deixa de ser útil na casa de Deus, às vezes a gente deixa de orar e deixa de jejuar porque Deus se calou. E a gente se esquece que existe um propósito estabelecido para as nossas vidas e que já existe um manual de instruções chamado Bíblia para aquilo que a gente precisa e deve fazer. Uma vez eu ouvi uma pregação e aquilo me marcou. O pregador disse que uma minhoca serve a Deus melhor do que a gente. Porque a minhoca faz tudo que ela foi criada para fazer. E a gente se esquece do básico. A gente deixa de lado o básico daquilo que Deus já mandou e deixou escrito para a gente fazer. Mesmo quando Deus se cala, mesmo no meio do silêncio, a Bíblia já nos dá ordens básicas e claras para aquilo que a gente precisa fazer como um bom cristão. Para aquilo que a gente precisa fazer como aqueles que se declaram seguidores de Jesus. É simples, é escrito, basta a gente ler e aplicar. Eu sou advogado e eu não fico pensando naquilo que talvez vá ser aplicado em um problema do meu cliente. Eu leio a lei e aplico a lei. É simples, eu não preciso de interpretar, eu não preciso sentir, eu não preciso me mover, eu não preciso me arrupiar, eu não preciso de uma revelação. Eu preciso ler a lei e aplicar a lei. No nosso caso, a gente precisa ler a Bíblia e aplicar a Bíblia sobre a nossa vida. Já existem ordens claras. No casamento, maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, entregando-se por ela com morte de cruz. Mulheres, sejais submissas aos seus maridos, assim como ao Senhor. No trabalho, façam tudo como ao Senhor. Na igreja, antes de cuidar da igreja, cuide bem da sua casa. E se eu fosse continuar falando sobre as ordens pré-estabelecidas da Bíblia, a gente ficaria aqui por horas e horas. A Bíblia tem ordens claras para praticamente todas as situações. E para aquelas situações que a ordem não é muito clara, meia horinha de estudo já consegue te levar para aquilo que você precisa fazer, mesmo sem ouvir. Essas ordens de Deus são bem claras e são bem específicas. A maioria delas são claras e específicas. O problema é porque nem sempre essas ordens são agradáveis. Se o meu casamento está em crise, o que eu quero é largar, o que eu quero é abandonar. Eu não quero me esforçar para restaurar o casamento. Eu não quero me esforçar para restaurar o meu trabalho, para restaurar o meu ministério. A gente vive em uma geração do imediato. A gente vive em uma geração do miojo, onde tudo fica pronto rápido, onde tudo é automático, onde tudo flui rápido. O lanche é 5 minutos. Se a gente vai no Burger King
ou no McDonald's e demora mais do que 5 minutos para o lanche chegar na nossa mão, a gente está desesperado e está demorando demais. E as coisas na vida cristã, e as coisas no relacionamento interpessoal ou no relacionamento espiritual não são baseadas em um fast food. As coisas que a gente precisa viver em Deus são construídas aos poucos e devagar. E a gente precisa tirar da nossa mente essa mentalidade deturpada do fast food, das coisas rápidas, do descartável, e passar a agir da forma como Deus quer que a gente haja. A gente precisa fazer o difícil para que a gente tenha algo duradouro. O problema é que a gente quer sentir, a gente quer arrupiar o braço, a gente quer ouvir um sussurro. E a gente não quer, na verdade, obedecer de forma responsável e de forma correta as ordens que Deus já deu. Mas e aí? Como é que a gente vai conhecer aquilo que Deus já disse para eu fazer? Eu estou perdido, eu estou no fundo do poço, eu não sei o que fazer, eu não sei como caminhar, eu não sei como agir. E aí, como é que eu vou descobrir? A resposta é simples. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa estudar a Bíblia. Você precisa entender aquilo que Jesus disse, aquilo que os profetas disseram, aquilo que os apóstolos disseram. Você precisa conseguir interpretar bem a palavra de Deus. E aí, não me vem com a conversa de que a letra mata e o espírito vivifica. A letra mata aquilo que já está morto. A letra não vai te matar, a letra não vai te fazer esfriar. Pelo contrário, a letra, o estudo da palavra, o estudo habitual da palavra, vai te levar a lugares onde você nunca esteve. Porque você vai saber, na maioria das vezes, claramente o que Deus espera de você. Muitas coisas vão ser evitadas na sua vida porque você sabe o que Deus espera. Você não vai precisar de uma profetada, de uma revelação, você não vai precisar ir no monte para que alguém desconhecido venha te falar o que fazer. Você vai precisar sentar e obedecer, porque você já sabe o que a Bíblia te ensina. E no final das contas, esse é o objetivo desse canal. Compartilhar com você coisas que a Bíblia já diz que você precisa fazer. Seja no relacionamento pessoal, seja no seu relacionamento matrimonial, seja com os seus filhos, seja no seu ministério. O objetivo desse canal é trazer uma base sólida para aquilo que você precisa fazer, independente de qualquer coisa. Para aquilo que você precisa fazer, falar e agir, independente de sentir ou de arrepiar o braço. Deus não precisa arrepiar o seu braço para que você sinta ou faça algo. Ele já falou através da sua palavra. E importa apenas que obedeçamos. Deus não pede sacrifícios, Ele pede obediência. A palavra é clara nisso. Ao começarmos hoje ao estudo da palavra, a meditação na Bíblia. Pegue sua Bíblia, medite na palavra, tente entender aquilo que Deus já deixou pré-estabelecido para que você faça. Eu sei que não é fácil. O que eu puder te ajudar, estou aqui, o campo dos comentários está aberto para perguntas e para qualquer outra dúvida. Você tem uma igreja, você tem um pastor, pergunte para a sua igreja, pergunte para o seu pastor, faça, haja, comece a fazer, comece a estudar, entenda aquilo que Deus tem para você. Talvez você seja daqueles que não gosta de estudar. Lembre-se que o nosso relacionamento com Deus é construído através de pequenos e constantes degraus. Do mesmo jeito que você fez para conquistar a sua esposa ou a sua namorada, a gente tem que fazer para conquistar a Deus. Quando eu fui conquistar a minha esposa, eu quis saber tudo que ela gostava, qual era a cor preferida, qual era a comida preferida, onde ela gostava de ir, que música ela gostava de ouvir. Às vezes, com Deus, a gente age como se ele fosse um completo estranho. A gente age como se ele fosse algo intocável, um velho na cadeira de balanço, no céu, esperando a gente tropeçar para nos castigar. Deus, ele é um Deus de amor. E ele deixou cartas de amor na Bíblia para a gente. Ele deixou declarações impensáveis de amor direcionadas a nós. Basta que a gente acesse essas cartas. E eu quero te ajudar nessa jornada. Você ouviu até aqui e quer melhorar a sua vida cristã, considere se inscrever no canal,
ative o sininho. O campo dos comentários está aberto. Sinta-se à vontade. Esse é para ser um lugar seguro para a gente. Que aquele que nos chamou para servi-lo nos complete até sermos crentes por inteiros. Até o próximo vídeo.